Olá pessoal, na aula anterior nós modelamos um exemplo de venda, onde foi criada uma tabela cliente, uma tabela venda, produtos e itens da venda. Porém, nesta modelagem nós não nos preocupamos com a questão física dos dados, como questão física, o que cada campo das tabelas irá armazenar. Se irá armazenar um dado inteiro, um texto, uma data. Então, como que nós editamos o que cada campo das tabelas armazena? Cliquem com o botão direito sobre a tabela e cliquem em Column Properties. O Erwin irá abrir os dados das colunas da tabela. No caso aqui em cima, é exibido qual tabela você está trabalhando no atual momento. Abaixo disso, é exibido os campos da tabela, no caso a tabela cliente, e qual tipo de informação cada campo armazena. No caso, a coluna Clicord, ela está armazenando um tipo char. Vou alterar para inteiro, pois o mesmo representa um código. O nome está armazenando um char, porém um char que consegue representar apenas 18 caracteres. Eu vou mudar para o tipo de dado nvarchar, que é uma representação de caractere um pouco mais evoluída do que o tipo char. E vou definir que esse campo poderá armazenar 90 caracteres. Mesma coisa para o e-mail, nvarchar de 90. Ao selecionar uma coluna, um campo da tabela, na parte inferior ainda é exibido algumas outras informações sobre esse campo. No caso, o que nos interessa nesta parte inferior é a aba SQL Server. Ao selecionar a aba SQL Server, eu vou conseguir ver como essa coluna será representada no banco de dados SQL Server. No caso, o dado será do tipo inteiro, ele não permitirá nulos, valor nulo, e caso eu queira que esse campo seja um campo identidade, caso eu queira que o valor do campo seja inserido automaticamente, eu devo selecionar esta opção, colocar o valor de início. Então, o meu campo Clicord começará com o valor 1 e será incrementado de 1 em 1. Então, toda vez que alguém inserir um registro na tabela cliente, automaticamente o valor para o campo Clicord será preenchido pelo próprio SQL Server. No caso, para o primeiro registro, esse campo terá valor 1. Para o segundo, valor 2. E assim sucessivamente, incrementando o valor de 1 em 1. Alterei o campo Clicord, fazendo com que o mesmo seja um campo identidade. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a tabela de produtos. Botão direito em produtos, Column Properties. Vou alterar os tipos de dados do meu produto. Vou falar que o código é do tipo inteiro. Vou falar que o nome é nvarchar de 90. Vou falar que a quantidade é do tipo inteira. E vou falar que o valor é do tipo money. Vou selecionar a minha coluna ProCode e vou falar que a mesma será do tipo identidade, começará de 1 e incrementará de 1. Também farei a mesma coisa com a minha tabela de venda.
O código da minha venda será do tipo inteiro. O total será do tipo money. E reparem que o campo clicode já está do tipo inteiro, pois eu já havia alterado a coluna clicode na tabela de cliente. E como essa coluna é uma chave, é a origem dos dados da coluna clicode da tabela de venda, automaticamente o Erwin já alterou na tabela venda. Também vou alterar o campo VemCode, tornando ele um campo identidade. No caso da tabela de venda produto, eu não colocarei os campos chaves como campos identidade. Por quê? Se eu fizer isso, todos os campos irão incrementar automaticamente. Porém, no caso do campo VemCode e ProCode, esses valores devem existir antes nas tabelas de produto e venda. Então, não podem ser campos. Então, os valores que eu vou inserir nesses campos não podem ser valores que não existam nessas duas tabelas. Vou mudar a quantidade para inteiro e o valor para money. Pronto. Com isso, eu alterei todo o meu modelo, definindo que cada campo representa. Feita a modelagem dos dados, o Erwin proporciona uma grande vantagem. Após feita a modelagem, eu não preciso ir no meu banco de dados SQL Server, criar o banco e criar cada tabela manualmente, ou no modo gráfico, ou em linha de comando. Eu posso fazer com que o próprio Erwin gere essa modelagem para mim. Para que o Erwin gere a modelagem das suas tabelas, vai em Action, Forward Engineer, Esquema. Em Esquema, eu posso simplesmente, num primeiro momento, clicar em Preview. Automaticamente ele me gera o SQL que representa as minhas tabelas. Então basta copiar esse SQL que ele gerou. Além do SQL das tabelas, ele gera outros comandos relacionados ao banco, como por exemplo triggers e procedures, que nós podemos eliminar essa geração nas opções que estão presentes no Forward Engineer, que nós veremos em um outro momento. No caso, após ter clicado em Preview e copiado o SQL, eu posso ir no meu banco de dados, logar no mesmo, criar um banco de dados. No caso, vou chamar de exemplo, venda. Criar uma tela de nova consulta para com que eu consiga executar comandos nos meus bancos de dados. Vou selecionar o banco de dados que eu quero trabalhar, no caso, exemplo venda. E aqui, na minha consulta, eu irei colar o código gerado pelo Irving. E vou mandar executar esse código
no meu banco exemplo venda. Automaticamente, ele executou todos os comandos presentes na minha consulta e criou em meu banco de dados as tabelas modeladas no Whirlwind. Obrigado e até a próxima aula.